Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha, de História. Estou aqui hoje para a gente falar de uma civilização super misteriosa. Vamos conhecer um pouco mais dos maias, os caras que sabiam quando o mundo vai acabar. Vamos lá? Primeiro, vamos localizar onde é que vivia esse povo, essa civilização. A civilização maia. Eles viviam ali na América Central, numa península ali, aquela pontinha ali do México, a península de Yucatán. Hoje, a região pertence aos atuais México, Guatemala, Honduras, Belize também. Fica tudo ali naquela região, naquela pontinha, a península de Yucatán. Se desenvolveram aí desde mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mas a gente estuda mais a fase que vai por volta ali de 200 a 900 depois de Cristo, que é a fase do esplendor da civilização maia, o seu período clássico, certo? A organização política, como é que esses caras se organizavam? A civilização maia, ela era descentralizada, ou seja, eles nunca formaram um império unificado com um governante que governasse ali todas as cidades. Eles eram cidades independentes, cidades-estados. Então, cada cidade, ela tinha suas leis próprias, o seu próprio governante. É como se ela fosse ali um pequeno país. A gente chama isso de cidades-estados. Elas eram independentes. Mas então por que todos eram maias e eles não eram unidos? Eles eram independentes, mas quando precisavam se juntar contra um povo inimigo um invasor, por exemplo, eles se uniam porque eles tinham traços em comum, traços culturais, como a língua e também vários aspectos da sua cultura. Mas eles eram independentes entre si, inclusive eles viviam meio ali no confronto. Sabe aqueles irmãos que brigam bastante, mas aí quando precisam se unir, eles vão e se unem. Então é mais ou menos assim, essa comparação que a gente pode fazer desses irmãos que brigam aí. Era assim as cidades-estados aí da civilização maia. A sociedade maia ela era hierarquizada, tá? A maioria das pessoas que viviam eram os camponeses e aí tinham os vários estratos sociais, então ela era bem hierarquizada, certo? A economia, ela baseava-se na agricultura e tinha como cultivos principais milho, feijão, cacau, abóbora, o algodão. E o milho, gente, ele era considerado um alimento sagrado. Tem até um mito fundador aí dos povos maias que diz que o Deus que criou esse povo veio, ele pegou lá do milho essa origem, criou a pessoa a partir do milho. Então ele é um produto considerado muito importante, muito sagrado para o povo maia. E também o cacau, do qual é feito o chocolate, muito desenvolvido ali por essa civilização, certo? A propriedade das terras, ela era do Estado e esse cultivo era feito em comunidades, mas a propriedade das terras era mesmo do Estado. Desconheciam a pecuária e realizavam, portanto, aí mais a caça e a pesca. Sobre a religião maia, eles eram politeístas. Você lembra o que é isso? É o povo que acredita em vários deuses, que é o contrário de monoteísmo. Então, esse povo maia, eles acreditavam em vários deuses. Eu coloquei aí para vocês a imagem de alguns, como Itzamna, Ichel, Toril, alguns dos deuses, mas eles tinham vários deuses, deuses esses ligados às forças da natureza. E para agradar esses deuses, porque eles tinham muito isso, a gente não pode desagradar os deuses, porque senão tudo vai virar um caos. Eles faziam rituais bem complexos, vejam só, jejuns e também muitos sacrifícios humanos. Existiam grupos, inclusive ali, os militares, para pegarem governantes de outros locais e trazerem para que fossem sacrificados e aí o seu sangue fosse ofertado aos deuses, o seu coração. Então isso era muito importante para eles. É meio complexo essa ideia, né? Se a gente for comparar aí com a nossa cabeça de hoje, mas era um ritual sim
bastante executado pela civilização maia. Eles faziam previsões religiosas baseadas na astronomia, na observação aí, né, dos astros. E também tem muitas arquiteturas religiosas, muitos templos religiosos. Mostro aqui para vocês um dos templos religiosos sagrados aí para o povo maia, com essas escadarias, essas pirâmides com escadarias, com essas rampas. Construções essas que você pode conhecer ainda hoje. Elas estão em volta de florestas nessa região da península de Yucatán, mas elas sobreviveram aí ao tempo e você pode conhecer, inclusive, né, pessoalmente lá, caso tenha oportunidade. Sobre a cultura do povo maia, a gente vai destacar aqui a arquitetura com a construção daquelas pirâmides que eu te mostrei agora há pouco, aqueles templos religiosos, também palácios, e eles desenvolveram uma forma de escrita, que é uma escrita que eu coloquei aqui na imagem para vocês, que ela é baseada, vejam só, em símbolos e desenhos. Também era muito importante o artesanato, com a fiação de tecidos, o uso de tecido em tintas e roupas, também ainda a cultura. Eles faziam as esculturas em terracota. Vou já mostrar um aqui super curiosa. Esse tipo de escultura. Os calendários, o muito famoso calendário maia, baseado nessas observações dos movimentos lunares, do movimento solar. E aí eles faziam esse calendário que era cíclico, ele não era linear, tipo o nosso, que vai ano 1000, ano 2000, né, ano 3000. Não era um calendário linear, ele era um calendário cíclico. Quando ele acabava, ele começava de novo, começava do zero. Inclusive, eles tinham conhecimento do zero. Isso parece pouca coisa, pois não é não? Esse conhecimento matemático super importante, inclusive para a construção desses templos, dessas pirâmides. Esse calendário aqui eu vou já te contar que deu maior BO aí no ano 2012, porque as pessoas entenderam que o calendário maia marcava que o fim do mundo aconteceria no ano de 2012. E aí, quando se aproximou essa data, foi um auê, muita gente com medo de realmente esse mundo acabar, mas como a gente pode confirmar, estamos em 2024, o mundo não acabou, né? Desenvolveram aí matemática, astronomia. Olha só a escultura em terracota, essa imagenzinha aí de uma mulher, muito interessante. Eu tenho um meme aqui para falar para vocês dos Minions aí, né? Quando os maias falam que o mundo vai acabar em 2012, a cara aí de surpresa, todo mundo com medo naquela época foi, gente, foi um auê. Mas deu tudo certo, o mundo não acabou. E também outro sobre o calendário maia. Ele diz assim: eu só arrumei espaço para colocar até dezembro de 2012. E o outro fala: isso vai assustar alguém para um dia, né? E assustou mesmo. Maias, a origem da arte de trollar. Os maias deram uma trollada na gente, né? Ficou o pessoal com medo aí do mundo acabar, mas tudo bem. Das cidades-estados maias, a gente destaca aí várias delas, mas as mais famosas aí, Tikal, a gente acompanha sempre reportagens sobre esse lugar exuberante. E tem uma que se chama Chichen Itza, fica hoje na região que pertence ao México, que ela é da civilização maia, é considerada uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno, aí, junto com o nosso Cristo Redentor, junto com Machu Picchu, no Peru, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre os Incas, a muralha da China. Vejam só a cidade de Chichen Itza, no México, uma cidade-estado independente da civilização maia. Obrigada, pessoal. O assunto dos maias, a gente fez um resumozinho, mas passamos aí pela economia, pela política, pela sociedade, pela religião, mostramos a localização, um pouco dos costumes, da cultura, dessa civilização tão interessante que se desenvolveu ali no meio daquelas florestas. Essa civilização maia que a gente conheceu, ela vai entrar em decadência aí por motivos pouco conhecidos. Alguns estudiosos dizem que tenha sido uma crise na agricultura, outros dizem que crise de seca, talvez alguns conflitos tenham levado a essa decadência, mas o fato é que quando os espanhóis chegaram nessa região para colonizar, aí na época das grandes navegações, a civilização maia ela já tinha praticamente desaparecido. Só restavam aí as suas construções aí perdidas nas florestas. Mas é claro que a gente tem até hoje
alguns descendentes desses povos maias que sobreviveram aí e que tentam resgatar a sua cultura, fortalecer e tentar passar para as gerações futuras para que não morra a cultura tão importante da civilização maia. Peço muito o seu like no nosso vídeo. Se você ainda não for inscrito, por favor, deixa a sua inscrição para dar aquela fortalecida no canal. Por hoje é só, agradeço muito e até a próxima.